Página 109 do livro de vocês, né? Nós estamos na matéria de geografia. Na página 109, gente, explica pra gente como que essas placas influenciam também na formação das montanhas. A gente viu anteriormente que o movimento dessas placas, eles podem causar terremotos, né? Uma placa bate na outra, causa o terremoto, certo? Só que existem outras situações aí que vão acontecer também a partir do movimento dessas placas. Olha lá, vimos que as placas se movimentam no contato entre elas, podem ocorrer terremotos e tsunamis. Ó, os tsunamis, os dois, né? Os terremotos e os tsunamis são causados por abalos, né? E os tsunamis são causados por abalos no fundo do oceano. E aí provocam ondas gigantescas e essas ondas, elas acabam adentrando na superfície, no continente, tá? Então, só para a gente entender, o terremoto, a gente chama de terremoto quando não tem água, né? Então, é um tremor, né? Destrói algumas coisas que tem ali por perto, como a gente viu que o caso daquele calçadão lá no Chile, que foi destruído, né? Quebrou. E nos lugares onde tem água, né, no fundo do oceano, também vai ter esse movimento aí das placas tectônicas. E aí vai causar abalos no fundo do oceano. Vocês concordam comigo que se vocês estão lá com um copo cheio d'água e vocês começam a balançar esse copo, o copo vai transbordar? Não é? É o que acontece. Então, o mar tá lá. Aí, o oceano. Lá no fundo do oceano, começa a ter um movimento. Uma placa começa a bater na outra, né? Começa a tremer. E a água que está ali vai formar ondas gigantescas. E essas ondas gigantescas, elas vão adentrar no continente. Então, elas vão tomar o continente. Por quê? Porque lá embaixo, né, as placas estão se movimentando. E aí faz esse movimento de saída da água do mar para o continente. Mas os movimentos das placas na crosta terrestre têm também outros efeitos. Observe a seguinte figura. Então, olha lá, uma placa tectônica, olha a setinha. E a outra placa tectônica também. Então, as duas placas tectônicas estão na mesma direção, tá? Estão se movimentando e elas estão na mesma direção. Aí, o que pode acontecer? Quando elas não se chocam entre si. Aqui, nesse caso, elas não vão se chocar. Uma placa tectônica, ela vai ficar embaixo da outra placa tectônica. E aí, a gente vai ter esse efeito que a gente chama de montanhas, né? Então, olha aqui a explicação. Duas placas podem se mover, uma em direção à outra. Nesse caso, são chamadas de placas convergentes, porque elas convergem, elas estão na mesma direção. No contato, a placa mais densa e dura pode ir para baixo da outra. Quando ambas são muito densas, podem ocorrer dobras, formando grandes elevações na superfície. São as cadeias montanhosas. Então, as montanhas, elas surgem também do movimento das placas tectônicas, do movimento convergente, um movimento na mesma direção. Então, vai se formando como se fosse um pedaço de terra levantando o outro pedaço de terra, né? E aí vai se formando as cadeias montanhosas, ok? Veja essas duas fotografias, elas mostram grandes montanhas na superfície da Terra. Essas montanhas se formam num contato entre placas, entre 2 milhões e 65 milhões de anos atrás. São mais altas porque ainda não foram desgastadas, como acontece com montanhas mais antigas.
Olha lá, então tem aqui a primeira imagem é o Monte Everest e a segunda imagem é o Monte Aconcagua. E aí tem algumas perguntas a respeito dessas montanhas, né? Em dupla e com a ajuda do professor, consulte um atlas geográfico, localize os continentes e os países onde ficam o Everest e o Aconcagua. O Monte Everest fica na divisa da China com o Nepal e o Aconcagua fica na Argentina, pertinho da gente aqui, na América do Sul, tá? Os picos estão cobertos de neve e gelo. Você e seu colega de dupla sabem responder por que isso acontece? Porque as temperaturas, gente, elas são mais baixas, né? Quanto maior é a altitude, e esses lugares são lugares bem altos, então quanto maior é a altitude, a temperatura fica mais baixa, tá bom? Por isso que é mais geladinho. Em torno da Terra, a atmosfera. O nosso planeta não é composto apenas de terra e água. Ao redor da Terra, há a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar, né, que existe, que envolve o nosso planeta. Essa camada tem de 600 quilômetros a 800 quilômetros de espessura. A atmosfera é composta de gases, vapor de água e poeira. Entre os gases estão o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico. A atmosfera protege a Terra da radiação solar, mantém a temperatura durante a noite e, ao mesmo tempo, não deixa que o planeta esquente demais durante o dia. Sem a atmosfera, a temperatura na Terra teria grande variação. A atmosfera é dividida em camadas. A mais próxima da superfície terrestre é a troposfera e é onde há nuvens e onde voam os aviões. Olha lá, só para a gente entender. Então, a Terra, o planeta Terra, faz de conta que isso aqui é o planeta Terra, né? Então, aqui na superfície da Terra, tem as partinhas que são os continentes e as partes que são o mar. O que ele está explicando para a gente? Está explicando que o planeta Terra não é formado somente da Terra, dos continentes e do mar, da água do mar, né? Além disso, nós vamos ter o que a gente chama de atmosfera. O que é a atmosfera? São camadas de gases, de poeira, né, que vão proteger o planeta Terra, tá? Proteger dos raios do sol, né? Vai proteger contra a alta temperatura, vai manter a temperatura, né? Porque se a gente, de repente, se não tivesse essa camada, né, de ar, a gente morreria de frio durante a noite, né, quando o sol não tá na Terra. Então, ele protege, ele mantém a Terra receber o calor, receber o raio de sol durante o dia. Então, essa camada aqui de ar, né, de pó, de ar, de gás, vai fazer com que essa temperatura não evapore, não saia daqui da crosta terrestre e mantenha uma temperatura aonde a gente viva confortavelmente. E também, né, se não tivesse essa camada, o raio de sol provavelmente seria, né, muito quente, a temperatura aqui na Terra também durante o dia seria muito quente, tá? Aí não é uma camada só, gente, ó, tem várias camadas, ó, a exosfera, uma camada acima dos 400 quilômetros, é a mais distante, né? Nós vamos ter a ionosfera, também chamada de termosfera, tem a mesosfera, tem a estratosfera e tem a troposfera. Então, conforme o que está dizendo aí, a troposfera é a camada que vai ficar aqui, ó, mais próxima da crosta terrestre, tá? As outras, elas vão seguindo, né, o envolto do planeta Terra, mas a mais próxima é a troposfera, tá bom? Certo?
Estados da atmosfera. Em dias que olhamos para o céu e ele está azul e com poucas nuvens, dizemos que o tempo está aberto. E em dias em que o céu está nublado ou até mesmo chovendo, dizemos que o tempo está fechado. Às vezes, por causa da época do ano, por experiência, observamos o céu e conseguimos imaginar se o tempo irá mudar ou não. Mas isso é um palpite. Será que podemos confiar apenas em palpites? O que vocês acham? Acho que não, né? Às vezes a gente sai, não acontece sempre, mas às vezes a gente sai, tá um solão, né? Um sol bem alto, bem quente. E aí, de repente, o tempo muda, começa a chover, esfria, né? Então a gente não pode confiar só aí na nossa experiência. Conta, mas não é só isso que conta, né? Tem outros meios da gente saber como é que a temperatura, como é que o clima vai se comportar naquele dia, como é que o tempo vai estar naquele dia, tá? Você se lembra de alguma vez ter sido pego de surpresa por uma mudança no tempo? Conte aos colegas como foi. Já aconteceu, né? A resposta pessoal já aconteceu, inclusive na escola. Às vezes a gente eu lembro de uma manhã bem diferente, a gente acordou de manhã, estava sol, foi para a escola e perto do horário da saída de vocês, começou a formar um temporal bem grande, né? Os pais entraram um pouquinho antes, foram pegar os alunos na sala, levaram para casa, porque formou-se um temporal terrível. Então, não dá para a gente saber só de olhar para o tempo, né? Mas acontece do tempo, às vezes, pegar a gente de surpresa. Observe as ilustrações, elas são representações utilizadas, né, para indicar como está o tempo. O que cada uma significa? Então, olha aqui, a número 1 significa que o tempo está ensolarado. A número 2 significa que o tempo está chuvoso. E a número 3 indica que o tempo está nublado, certo? Observe as previsões do tempo em jornais impressos e de TV ou internet. Que símbolos são utilizados para representar as condições do tempo? Exatamente esses símbolos, né? Sol, nuvens chuvosas. Então, são esses símbolos que são utilizados. Eu já volto com vocês com o próximo vídeo.